Fala rapaziada, é tempo de jogo. Bora falar aí da primeira rodada das oitavas de final da Copa do Mundo que aconteceu ontem, né? Hoje só eu estou presente pra gente falar desses jogos aí. O Harrison logo tá de volta aí, mas já vou deixar aqui na descrição pra vocês o vídeo do pré-jogo da seleção brasileira que joga hoje contra a Noruega, tá? O vídeo tá muito bom. Acompanha aí o pré-jogo, a possível escalação, como que vem a seleção brasileira para esse jogo. Vou deixar aqui na descrição, não perde, hein? Mas começando já a falar sobre os jogos, o primeiro jogo da rodada foi Canadá e Marrocos. Marrocos venceu esse jogo por 3-0, mas, sendo bem sincero, foi um resultado assim que não condiz com o que foi o jogo. O jogo não foi um jogo para o Canadá tomar 3-0. Ele começa o primeiro tempo muito bem, inclusive faz um grande primeiro tempo, joga bem durante os 45 minutos, pressiona Marrocos, não sofre. O jogo foi muito faltoso, né? Teve, se eu não me engano, foram 9 cartões amarelos. Um dos recordes, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Foram 8 cartões amarelos desse jogo, sendo 5 só no primeiro tempo. Então foi um jogo muito pegado, muito parado todo momento, não tinha muito andamento na partida, e Canadá teve suas melhores chances, né? Jogou muito bem esse primeiro tempo, finalizou mais, porém o Bono fez grandes defesas e Marrocos soube sofrer. Quando se inicia o segundo tempo, Marrocos tem uma falta lateral e faz uma jogada ensaiada, né? Uma jogadaça, um cruzamento do Hakimi, algum jogador faz o corta-luz, e aí o Onari faz o gol da partida, 1-0, primeiro gol, e o gol que desafoga, né? É um gol assim, de uma jogada trabalhada, jogada ensaiada, uma baita finalização, rasteira em cima do goleiro, e faz o primeiro gol que dá essa tranquilidade pro restante do jogo. A seleção canadense, claramente ela sente o gol, porque ela fez o primeiro tempo melhor, e não consegue aí competir mais, acaba sofrendo muito, faz um jogo de bolas paradas. Marrocos também controla muito bem o seu 1-0, como fez durante toda a Copa, né? Ele faz um gol contra o Brasil, faz um gol contra a Escócia, contra o Haiti faz 4, mas também tem todo o contexto do jogo do Haiti, né? Ele saiu perdendo. Contra a Holanda faz um também, que foi no final do jogo. Então ele não é um time de fazer muitos gols, porque ele realmente abdica um pouco do jogo depois do placar para poder vencer, que é o que importa, né? Aos 82, novamente, o Onari, que não tinha nenhum gol na Copa do Mundo, fez logo 2, fez o segundo gol, e um gol que já deu muita tranquilidade pro jogo, matou o jogo, né? Aos 82 ele até termina a partida fazendo ali o sinal de que o jogo já tinha acabado. Foi um resultado, o Canadá ainda tenta um pouquinho, faz umas mexidas, e não entra o Alphonso Davies, o craque do Canadá, não teve tempo de jogo. Ele jogou contra a África do Sul 20 minutos e não teve 20 minutos para jogar contra Marrocos. Uma partida que precisava muito dele, né? Aos 90 mais 8, o Raheem ainda faz o terceiro no contra-ataque perfeito, né? O Brahim Dias jogou muito essa partida, é o meu destaque, fez 2 assistências, controla muito bem o tempo de jogo, e vai pra cima toda hora, sempre encontra o melhor passe. Então é um jogador muito bom, impressionante mesmo como ele ajuda essa seleção marroquina, que novamente está classificada aí agora para as quartas de final, né? Classificou na última Copa aí entre as 4, foi semifinalista. Agora ela é mais uma vez nas quartas de final, vai enfrentar a França. E é uma seleção que, sendo bem sincero, o céu é o limite, né? Para a seleção canadense fica aí uma grande Copa em casa, não jogou mal, jogou muito bem essa Copa. Infelizmente parou ali agora no Marrocos. Tem uma seleção mais qualificada e que tem mais também, já dá para dizer, essa casca de Copa do Mundo, vem aí para fazer a sua história, e o céu é o limite para essa seleção de marroquina, porque tudo que ela está fazendo conta muito a história, né? 2030 ela tem uma Copa para jogar em casa, então ela vem muito bem preparada para todos esses momentos decisivos do mata-mata. Passando para o segundo jogo, o jogo que definiu o adversário de Marrocos, né? A França venceu o Paraguai por 1-0, um jogo que a gente já esperava que fosse do jeito que foi. Paraguai não vai atacar, ele só vai se defender, vai parar o jogo da maneira que ele pode,
com algumas faltas, segurando o jogo, controlando o tempo, irritando os jogadores da França, que não caíram na pilha, né? Eu diria que a estratégia da França para esse jogo, ela foi perfeita, porque ela não cai na armadilha de Paraguai, de ficar muito apressado para tentar fazer o gol, dando espaço. Então ela toca a bola com calma, gira o jogo e prepara, né, toda essa partida para poder fazer o gol. Não foi uma partida brilhante dos atacantes da França, porque jogaram literalmente contra uma muralha. O Paraguai veio aí pro jogo num 5-4-1, com só o Enciso lá no ataque, o Enciso baixinho, não conseguia segurar nenhuma bola. Então era posse de bola, escanteio, volume, mas no primeiro tempo não tivemos finalizações ao gol, né? Inclusive foi a segunda partida na história da Copa do Mundo que não temos finalização ao gol durante o primeiro tempo de nenhum lado, né? O Paraguai não chutou no gol, obviamente, e a França também não conseguiu encontrar seus espaços. As finalizações foram muito por fora da área, chutes assim para tentar surpreender o goleiro, e acaba terminando o primeiro tempo nesse estado. Muito bom para o Paraguai, que conseguiu impor sua estratégia. Já no segundo tempo, o jogo começa da mesma maneira, a França ali em cima, o Paraguai sofrendo muito para atacar, mas fazendo a sua estratégia, que é a estratégia correta a se fazer, até que entrou o Doué, né? O Doué que começou no banco, entrou no segundo tempo, faz uma jogadaça absurda pela esquerda individual, dribla 3 jogadores e sofre o pênalti. E aí esse pênalti aí, ele basicamente mata qualquer chance do Paraguai no jogo. O Paraguai ainda tenta ali fazer uma cera ali pro Mbappé errar o pênalti, pisa na marca do pênalti, faz uma bagunça ali, mas o Mbappé novamente decisivo, marcando aí, se eu não me engano, seu 10º gol em mata-matas de Copa do Mundo. E absurdo, o Mbappé joga muito, faz um gol de pênalti, o gol da vitória, 1-0 França. Depois ainda a gente teve uma prévia do que seria o Mbappé jogando uma Libertadores, porque ele provoca, ele vai pra cima. O Mbappé é um jogador histórico. O Mbappé, ele vem aí pra ser o melhor jogador da história da França, o maior, porque ele realmente é impressionante nesses momentos. Ele sente o jogo e ele decide como decidiu, decide todos os jogos e vai decidir novamente durante essa Copa, porque é um jogador muito acima da média. Então ele faz esse 1-0, o jogo ali, o Paraguai ainda tenta um pouquinho no final do jogo, no abafa, coloca seus atacantes, algumas finalizações fora da área, mas termina o jogo 1-0 França. A França também, depois que fez o gol, não quis tentar ampliar ou ir para cima de outra forma. Ela ainda teve suas chances, o goleiro Gil foi muito bem do Paraguai, mas no final das contas o que importava para a França era a classificação. E como tem sido durante todos esses anos com Deschamps, é uma seleção muito forte, muito decisiva, e que novamente classifica para as quartas de final, que novamente vai enfrentar a seleção marroquina. Enfrentou em 2022 na semifinal, levou a melhor, e a gente espera que esse jogo seja um jogo ainda mais pegado, porque Marrocos é um time diferente, é um time que gosta mais de atacar do que aquele de 2022, e tem tudo para ser um jogaço, né? A seleção marroquina aí vem muito bem na Copa, mas a França segue sendo a favorita aí para ganhar esse título da Copa do Mundo, porque tem jogadores acima da média. Passando agora a agenda de hoje para vocês, tá? Às 17 horas hoje temos o nosso Brasil, como eu já falei para vocês. Tem o vídeo do nosso pré-jogo aqui, do tempo de jogo sobre essa partida. Brasil e Noruega se enfrentam às 17 horas. É um jogo que o panorama é muito favorável para nós. Não confio nessa defesa, nessa linha defensiva da Noruega, e acho que a gente pode ter muita vantagem com nossos atacantes, tá? Meu palpite para esse jogo aí é 3-1. Acho que a gente vai dominar essa partida, vai conseguir fazer os gols, vai acabar sofrendo um golzinho ali do Haaland, porque o cara é realmente impressionante. E o segundo jogo da rodada, né, de hoje, México e Inglaterra se enfrentam no Azteca, o último jogo do Azteca nessa Copa do Mundo. Acredito aqui que de México, tá? Eu vou apostar minhas zebras no México. Acho que a Inglaterra não vai conseguir suportar essa pressão que é jogar no Azteca. O México vem fazendo uma Copa impressionante, não sofreu gols na Copa. Acho que vence esse jogo por 2-1, atacando as principais deficiências da seleção inglesa.
E a seleção inglesa aí vem mais um fracasso. Tá? Foi isso, rapaziada. Um vídeo mais curto aí pra vocês sobre os dois jogos. Agora, como só tem dois jogos, os vídeos vão ficar um pouquinho mais curtos, né? Porque não tem tanto que a gente falar, vai afunilando. Mas eu peço que você, se você gostou, deixe seu like, seu comentário, curta, compartilha, mande pro seu amigo e fale aqui embaixo quanto que vai ser o jogo do Brasil hoje. Valeu, tamo junto.